noite. Nossa live hoje recebendo um convidado muito especial aqui, enquanto as pessoas chegam, né? Nosso tema hoje é identidade. Como psicólogo clínico, ele trabalha também com identidade e sexualidade. Marcelo Castro de Lima. Oi, Carla. Então, vou convidá-lo aqui só um instante, tá, gente? Só um instante enquanto eu já chamo meu convidado. Pronto. Olá, pronto. Marcelo já está por aqui também. Oi, Ivana, tudo bem? Só esperar ele aceitar o convite e a gente já começa. Por enquanto, eu trouxe uma música, né? Dom de iludir, tá? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Não me olhe como se a polícia andasse. Nosso papo aqui hoje vai ser incrível, tá, gente? Só tô esperando. Oi, Marcelinha! Vamos esperar a Marcelo entrar, tá? Pra gente começar esse bate-papo muito bacana. Vou convidá-lo de novo, porque acho que ele não conseguiu entrar, tá bom? Aqui tá dizendo que ele não tá conseguindo entrar. Vamos ver. Vamos ver se Marcelo agora, né, consegue entrar para a gente começar esse bate-papo. Aguarda só um pouquinho, a gente tem que ter paciência com algumas coisas, né? Faz parte. Então, enquanto isso, você vai pensando assim, quando o assunto é identidade, quem é você, né? Quem é você para você? Porque a gente vai discutir aqui o quanto do outro existe em mim, o quanto do outro determina minhas escolhas e tudo mais. Marcelo está demorando, ele já está aqui online, vamos ver o que está acontecendo. Convidar mais uma vez. Pronto. Saudade de você também, Marcelinha. Como tá aí? BH, tudo bem? Um instante que eu acho que eu vou ter que... Oi, Adriana. Estamos aqui aguardando com o Marcelo. Estou pensando se ele teve algum problema com a conexão. Só um instante. Ele já estava por aqui. Pronto! Agora sim! Peraí que agora eu que vou ter que mudar aqui, que não está me aparecendo, né? Só um instantinho. Só um instante que eu vou mudar de lugar, tá, gente? Porque ali ficou muito alto, está cortando meu pescoço. Isso essas coisas assim ao vivo acontecem dessa forma. Pronto, agora tá, ups, tá tudo certo. Ai, boa noite. Tem a roupa Boa saiu do lugar. noite. Vamos consertar. Eita, Mota, tudo bem? Consegue me escutar bem? Tô escutando bem, muito bem. E aí, Bom, vamos começar? Você que sugeriu esse tema, identidade, já tem umas pessoas por aqui, tá bom? Marcelinha já tá por aqui, Carla, Ivana. Aí Marcela até escreveu assim, olha, ele aí apareceu, então, nossa figura especial. esse é, um beijo. Beijo, Dica. Lilian também já está por aqui. Então, gente, para a gente não ficar assim cortando, porque essa conversa pode ser muito bacana, a gente precisa disso, porque se a gente não sabe quem somos nós, até antes de você entrar, eu coloquei um trechinho daquela música Dom de Iludir, que diz que cada um se abradou e a delícia de ser o que é, né? E tem Milton Nascimento também, que deu adeus aos palcos, e cantava pra gente por tanto amor, por tanta emoção. A vida me fez assim, né?
caçador de mim. E aí, Marcelo, conta pra gente. O que você vai trazer hoje? Que eu trago para hoje? Eu trago um pouco de cada um, o que cada um tem que apresentar. Eu não vou trazer nada de novidade, porque quando a gente fala do outro, a gente não está falando do outro, a gente fala da gente, fala das nossas experiências. A nossa sabedoria só vai até onde o nosso conhecimento foi limitado. Porque, por mais que o conhecimento seja infinito, Carla, o nosso saber é limitado. Então, quem limita o conhecimento é o nosso saber, é a nossa vivência, a nossa experiência. E quando a gente fala que o que tem do outro em nós, ou então o que, que tem de nós no outro, é uma relação de uma dialética que ela é muito mais inconsciente do que consciente. Porque o que move o sujeito é algo que ultrapassa o seu saber consciente. Normalmente, quando a gente fala de pessoas com uma certa, não vou falar limite, não, mas uma certa dependência do outro, a gente fala mais do outro do que do próprio sujeito. E quem é o outro? Eu posso dizer, te cortando aqui, só para trazer assim, porque eu estou aqui como ouvinte também, que é aquela máxima que quando o João fala de Pedro, eu sei mais sobre João do que sobre Pedro. Então já é um alerta para a gente que está aqui nessa live hoje, para a gente tomar muito cuidado com o que a gente sai por aí falando dos outros, porque se a pessoa estiver atenta, ela vai saber muito sobre nós. Porque quando eu falo do outro, se você falar de uma maneira empírica, você vai estar falando de si. Quando você fala do outro, igual a gente, que é psicólogo, a pessoa que trabalha na ciência comportamental, cognitiva, intelectual, ou psíquica, emocional, a gente fala de uma forma analítica, de uma forma acadêmica, científica. Mas quando a gente fala do outro de forma empírica, a gente fala da gente. É o que a gente fazia ou faria de uma maneira inconsciente. Então a gente explana a nossa própria identidade escondida diante de fatos que nós mesmos desconhecemos. E esses fatos eles estão gravados no nosso inconsciente pelas nossas vivências, através dos tempos. A gente não consegue absorver tudo de forma consciente. 90, mais de 90% do nosso conhecimento ele é inconsciente. Então, nossa relação com o outro, quando eu falo outro, não é necessariamente a outra pessoa. É o outro. É outra instituição, é outra religião, é o outro, é tudo aquilo que não é você. É o outro que te oprime, é o outro que te liberta, é o outro que te educa, é o outro que te faz, é o outro que te tem, de alguma forma, como propriedade, como busca. Então, você se legitima através do outro. Agora, a identidade é sua, você que escolhe. Você se legitima como mãe de Rafa, de Marcelo, porque você pariu, você registrou, você criou, de alguma forma, você é mãe. Mas a identidade é sua. A identidade não ultrapassa a questão da legitimidade. Quer dizer, a legitimidade não ultrapassa o poder da identidade. Quando ultrapassa, a pessoa vive a legitimidade, vive o papel de mãe e esquece de ser a pessoa que realmente é. Com história, com desejos. E isso é um problema, porque a gente vê muitas pessoas assumindo esses papéis e nós somos muitos, né? Tem essa pluralidade de assumir isso. E aí tem gente que é só mãe, né? Eu vejo, por exemplo, muitos casamentos, os homens reclamam, né, que depois que a mulher é mãe, ela deixa de ser mulher, né? Então, estou trazendo bem para a prática, assim, daquilo que eu ouço nos meus atendimentos, que as pessoas reclamam bastante, porque quem está em casa pode entender de uma forma mais das demandas cotidianas que você me dizia hoje, né? Então, assim, quem sou eu, né? Quem sou eu para mim, né? Com isso tudo, com esse... Para que eu fui estimulado, que é uma coisa que a gente fala também, né, Marcelo? Por que alguém é assim? Carla está falando aqui, é o direito da personalidade.
Então, nós temos vários estímulos e nós respondemos a esses estímulos externos, né? Que é o que você acabou de falar agora. E agora mesmo, quando a gente analisa o sujeito, até o próprio sujeito se conhecer, a gente analisa através de várias predisposições. O sujeito, não só ele, porque ele é de uma forma personalítica, porque ele tem uma personalidade, ou porque ele tem uma história, ou porque ele vive num ambiente exercendo algum tipo de papel, ou porque ele tem uma predisposição genética, hereditária, ou até mesmo fisiológica, questão hormonal, que desenvolve muito. O hormônio é uma bomba. Sim. Um hormônio cria, ou intensifica, ou desperta atitudes no sujeito que seria pelo menos ou ao menos traços dele. Então intensifica, cria com frequência. Então, muitas vezes, patologiza. Tanto que na psicologia, na psicopatologia, a gente desenvolve a relação de doença mesmo, de transtorno, por uma questão igual à medicina. Frequência e intensidade, no desenvolvimento da constância e da continuidade. Então, se você tem um sintoma, um traço, vamos supor, de personalidade, de transtorno de personalidade, sim, se não é frequente e intenso, é apenas traço. Mas se ele intensifica e ele e ele se desenvolve com frequência, cada vez mais, contínuo e constante, patologiza. Vem o surgimento da doença. Quando então, eu vou te perguntar agora, que é uma coisa que a gente fala muito sobre isso também, para a pessoa, para ela perceber como é para ela também, tá? Você gosta muito de falar que você é ambientalista, que não tem nada a ver com o meio ambiente, tá, gente? Porque o papo aqui é psicológico, psicanalítico. Que você é ambientalista e tem pessoas que são personalísticas. Então, explica pra gente um pouquinho, só para a pessoa ver no que ela se encaixa, assim. Né? Isso não é um determinismo, é um modo pessoal de analisar o sujeito aqui no consultório. Eu vejo que tem pessoas, pacientes que chegam aqui, que são extremamente personalíticos. A personalidade dele impõe até por uma natureza de personalidade mesmo. Ele desenvolve o sujeito a partir daquela predisposição de personalidade. Tem pessoas que têm uma predisposição histórica, que ela é relacionada aos traumas, ela se apega demais àquilo que aconteceu e vivencia a história, a memória. Então ela fica presa diante daquilo. E tem as pessoas, isso é mais uma didática para mim, né? Uma metodologia de tratamento. E tem as pessoas que eu vejo muito de maneira ambientalista. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que o ambiente desenvolve um tipo de Marcelo. Então, o que eu faço? Eu tento me conhecer para evitar alguns tipos de ambiente. São ambientes tóxicos que desenvolvem você como um sujeito que você não fica satisfeito com aquilo que você é. Então, quando vem aquela questão do autoconhecimento, você desenvolve o autocontrole. Isso é uma terapêutica pessoal. É o que você pode, porque o objetivo da terapia não é tratar apenas o sujeito através do instrumento psicológico, que é o analista, o terapeuta, o psicólogo, mas emancipar esse sujeito para que ele possa se conhecer e ele puder se tratar. Vir, às vezes, na terapia por uma questão de organização, para não ficar dependente da terapia. Claro, cada um vai ter seu tempo de tratamento, dependendo das suas demandas. Então, quando a gente olha o sujeito de maneira inteira, como a gente relaciona esse sujeito através das suas predisposições. Quais são essas predisposições? É isso tudo que eu te falei. Quando senta algum paciente aqui... Fica quietinho aí na sua cadeira. Com demandas. Não é porque a cadeira gira que eu girei um pouquinho. Sua cadeira para a gente concentrar em você. Porque quando... Olha eu de novo.
Não é o costume. É quando eu fico aqui mesmo, com os pacientes, eu fico desse jeito. Sim, é bom, certo, né? Vai te embalando, mas é porque agora para a gente fixar em você. Pronto, continua. Certo. Quando eu analiso o sujeito, quando o sujeito chega aqui atrás de um tratamento ou em busca de uma suposta cura, a gente analisa ele inicialmente através de suas predisposições. Como é que é feita essa anamnese? A predisposição de quê? Hereditariedade, a predisposição da ancestralidade, uma predisposição genética, a predisposição de história desse sujeito, a predisposição de vivência, a predisposição de ambiente, de fisiologia. Às vezes, quando a gente cria um diagnóstico, quando a gente dá um diagnóstico, a gente precisa, antes de dar esse diagnóstico, a gente precisa fazer um levantamento de toda essa anamnese. Às vezes, o paciente está com um problema neuronal, de hormônio, um problema de descompensamento hormonal. Então, é necessário tratar primeiro de forma fisiológica para depois tratar de forma cognitiva e comportamental. Até porque somos seres integrais, né? A gente fala isso. Tem até uma medicina agora que é uma medicina integrativa, porque a gente não é separado. De repente, você vai cuidar da pessoa olhando para essas predisposições que são os primeiros sinais, mas se ela tem, por exemplo, um problema na tireoide, sabe? Vai afetar tudo. Ou se ela falta alguma coisa no organismo dela, que não faz o trabalho como deve ser feito, que ela não pode contar com aquilo. Então, a gente tem que olhar para a gente como esse todo, essa totalidade. E quando você fala que a gente sabe muito sobre a pessoa, dependendo das predisposições dela, é bom a gente perguntar para quem está nos ouvindo e vendo agora, quais são suas predisposições? Né? Que seria mais ou menos assim, o que para você vem, né? O que está aí presente? Então, é um caminho para a gente começar a se perguntar nesse caminho do autoconhecimento. Quais são as minhas predisposições? E a gente falava também sobre isso, né? O que move o ser? O que te move? Vamos falar um pouquinho sobre isso também, porque para quem está aqui, gente, porque tudo que a gente faz numa live dessa, com essa provocação, identidade, o quanto do outro existe em mim, é para te devolver para você mesmo. É para que você se faça essas perguntas e possa começar a refletir, né, a partir disso. O que move? O meio que eu posso pegar, vamos supor, um instrumento que eu posso pegar para desenvolver esse discurso seu e também a temática dessa live é a questão inconsciente. Eu vou lá na psicanálise. Sim. Porque nós somos, por mais que temos a predisposição de personalidade, nós somos seres moldáveis. A gente está aqui para aprender, e a gente aprende. A gente aprendeu a ler, a gente aprendeu a escrever, a gente aprendeu a viver em grupo, a gente aprendeu a respeitar o outro, cada um nos seus parâmetros. Mas a gente, vamos colocar de uma maneira social, foi civilizado. Eu não gosto muito dessa palavra, parece que é algo mais diante dessa questão, a gente se mostra como seres adaptáveis. E através dessa adaptação é que nós aprendemos os nossos valores. Como é que a gente aprende esses valores? Diante do crescimento, da educação, da escolarização, da inserção nos meios, nos grupos sociais, somos seres coletivos, vivemos em coletividade, culturais, vivemos, somos reflexo da nossa cultura. Oi, voltou. Certo? Somos seres coletivos, vivemos como resposta da nossa cultura, daquilo que foi inserido desde os princípios da nossa existência. Então,
Quando a gente fala em identidade, a gente não fala só de uma questão de personalidade, de uma predisposição pessoal. A gente fala do outro também. Mas esse outro é importante? Extremamente importante. Qual é o outro? O outro meio familiar, o meio social, esse é o outro também. O outro pessoa, o outro educador, o outro pai, mãe, irmãos, familiares, amigos, escola, religião. Então, somos reflexos disso. Mas, dependendo de como a gente foi inserido, e a gente é inserido a partir também de uma predisposição de personalidade, a gente acaba agregando o outro diante de nós, como ser de autoridade na nossa vida. Sendo que a autoridade deveria partir da gente. O outro é reflexo de uma condição ou de uma característica que a gente viveu, que a gente vive. Geralmente, quando está aqui os pacientes buscando algo em relação a que não consegue o caminho, que não consegue foco, que está perdido, né, a palavra se identificar diante do grupo social, no seu papel social, até mesmo no seu papel pessoal, de se entender, de se aguentar, de se suportar diante das exigências, não somente do que vem do externo, mas das nossas exigências inconscientes. É aquela questão da desordem. Você não sabe, eu falo sempre para os pacientes, você não sabe o que você fez há 5, 6 anos aqui atrás, numa data específica, numa hora específica. Você pode ter tido que acontecer alguma coisa que você internalizou de modo desorganizado, que um dia vem a conta. A angústia, a ansiedade é reflexo de toda essa desordem. Junto, claro, de uma predisposição de personalidade, uma predisposição de fisiologia, biologia, mas cada pessoa ela vai internalizar de uma forma e vai vomitar e vai jogar, externalizar de outra. Quando eu vejo pessoas extremamente desorganizadas e numa busca, num discurso de pessimismo, que está perdido. Qual a nossa primeira posição? É desconstrução de conceitos. A gente vai bem na base. Me conceitua tudo. Me conceitua o que é felicidade, me conceitua o que é tristeza, conceitua aqui para mim o que é família, o que é o outro, o que é você. Eu quero saber quem é você. Você conhece quem é você? Às vezes não, tem uma ideia errônea, ou tem uma ideia ilusionária, fantasiosa. Então, com essa desconstrução dos conceitos desse sujeito, a gente parte para a próxima etapa, a redefinição de valores. Quais os valores precisam ser redefinidos a partir dessa desconstrução de conceitos? Para a gente ver o que ele valoriza. O que esse sujeito tem como foco? Porque aí, com essa organização, Carla, a gente desenvolve prioridades. Sim. E com as prioridades então, a gente redefine. São etapas, né? Só para a gente 3 etapas. Trazendo para as pessoas, são 3 etapas, gente. E outra coisa que é muito importante, daí a gente se perguntar sobre identidade, é que não adianta, sabe, correr disso. Não tem como correr. Para aquelas pessoas que querem realmente saber quem são, porque né, como viver melhor, pelo menos passar por aqui, porque tem gente que não dá conta nem de viver melhor, mas dá conta de trazer uma compreensão. E isso é muito rico, mas é esse trabalho. É uma desconstrução inicial daquilo que talvez não seja você, mas que foi internalizado de alguma maneira, e desse segundo passo do terceiro, que Marcelo vai falar de novo. O primeiro, o segundo e o terceiro, que eu cortei, não deixei ele falar. Não, mas isso é a questão do terceiro passo. O terceiro passo são as nossas prioridades. Depois que você fez toda essa reorganização diante de quem é você, quais são seus conceitos, o que você valoriza,
Os seus valores não estão relacionados somente com os valores morais, não. Está muito mais além do que valor moral. A questão dos valores é aquilo que é valor para você. É como você se sente, você se faz, você... A questão da mulher, ou a questão hoje dessa relação da identidade de gênero. Você é quem você sente. A identidade de papel social, você é quem você sente. Depois você vai com a questão da dialética social, você vai se organizar diante de uma visão como resposta àquilo que é você e como o outro te vê. E é importante como o outro te vê, porque o outro tem um poder sobre você é muito grande. Sim. O que eu estou querendo falar diante dessa live não é um poder que o outro exerce como você, como algo tóxico, não. É até que ponto o outro sobressai ou desenvolve em você um poder maior do que a sua autoridade. Aí não. que mora o Então, perigo, gente. Uma autoridade. Isso aí é muito importante, porque essa autoridade é sua. E isso a gente bate nessa tecla direto. Gente que não vive por conta do outro ter mais autoridade sobre ele do que ele mesmo. Ou seja, ausência dessa identidade, porque o outro passa a me ocupar, né? Eu passo a basear a minha vida naquilo que o outro tá autorizando em mim. Desculpa eu intervir assim algumas não, vezes, pode entrar. É porque são nos pontos que eu acho que são vitais para a gente aprender. Porque eu vejo pessoas com vida estacionadas dizendo assim, mas eu não posso vir a ser o que eu sou, porque eu vou decepcionar minha mãe. Porque esperam isso de mim. E se eu deixar de ser essa pessoa que eu sou, as pessoas vão me estranhar, Carla. Olha isso, sabe? Então, gente, é tão importante isso que o Marcelo está falando, para quem realmente está presente, quer estar aqui, quer desenvolver, quer elaborar, porque todos nós temos esses emaranhados. Então, presta bastante atenção nisso, tá? Desse outro. Pode continuar. E essa questão dessa importância da identidade, cara, ela é tão importante que quando a gente passa a vida toda vivendo a fantasia e a autoridade do outro sobre nós e queremos suprir a expectativa desse outro, geralmente é o outro social, é o outro pai, é o outro mãe, é o outro importante, ser importante na sua vida, que a gente esquece de nós e das nossas intimidades de uma forma que nós perdemos a noção de não de quem nós somos somente, mas de onde para onde a gente vai. Isso é juntinho, né? Se eu não sei quem completamente. Eu sou, como que eu vou fazer a escolha, gente? Pautado em que eu vou fazer minhas escolhas se eu não sei quem eu sou? Eu não sei do que eu gosto, eu não sei o que eu quero, né? Então, tudo isso parte dessa identidade. Daí, Marcelo fala tanta identidade no perfil dele, aí tem identidade e sexualidade, porque se a pessoa não sabe quem ela é, sabe? Fica difícil fazer escolhas, daí muitas pessoas dizem, até hoje eu não sei o que eu quero. Eu falei, mas não é porque você não sabe o que você quer, é porque você não sabe primeiro quem você é. Isso é muito importante. E você tocou no assunto aí, que a identidade e sexualidade, as pessoas olham a sexualidade como algo de gênero, algo erotizado. E a sexualidade vai muito mais além do que isso. A erotização, o coito, a relação de prazer sexual, ela é apenas uma parte desse leque de sexualidade. A sexualidade, para a gente, na psicanálise, a gente olha a sexualidade de uma maneira relacionada com o prazer, com o gozo, com as pulsões. A nossa necessidade, né, de satisfação desse prazer pelo gozo é uma relação que vai além das relações sexuais erotizadas. Essas relações é o fato de você comer, o fato de você se excretar, sentir necessidade de excretar, de dormir, de estudar, algo, até os mecanismos de fuga que a gente tem está relacionado com prazer. Sim.
Porque existe uma relação de sofrimento e uma relação de prazer. Sempre, nós somos seres desejosos. A gente deseja o tempo todo, é uma pulsão. Isso é inato do ser. Você deseja comer, você deseja dormir, você deseja transar, você deseja viajar, você tem seus valores. Por isso que está tudo ligado. Aquela questão de você redefinir, desconstruir os seus conceitos para você redefinir os seus valores. E está relacionado com o seu prazer, com sua pulsão. Se você não sabe qual tipo de prazer que você sente de maneira consciente, o inconsciente de pulsão toma conta da sua vida, da sua perspectiva, dos seus focos, que acaba sendo não seu esse foco. Sim. E se o foco do outro, o outro que te impõe, o outro que cria uma autoridade superior à sua. Então, na terapia, quando a gente olha essa relação de identidade e consciência, está extremamente ligado. Porque no processo terapêutico, quando o paciente vem atrás de ajuda ou de uma busca de algo que alivia, é dado para ele a informação. Entra um processo informativo. Depois desse processo, entra um processo de conscientização. Depois desse processo de conscientização, um processo de internalização, integralidade. E você absorver para si, pegar para você. E depois é o processo de transformação. De uma outra maneira, falando, é a questão mental, emocional e comportamental. Porque tudo que a gente faz hoje já foi um dia sentido e foi um dia pensado. De maneiras inconscientes. Sim. Por predisposições de personalidade, predisposições principalmente de vivência, aquilo que internalizou numa vida e não conseguiu internalizar de maneira organizada, está lá, pulsando dentro de si. E essa pulsão, um dia ela pede a conta. Sim, sim. Um dia, pessoas que vêm aqui através de o quê? Não estou aguentando mais. O que você não está aguentando mais? O que para você, de alguma forma, precisa ser mudado no lado comportamental? Não tem como a gente mudar um comportamento se a gente não trabalhar a mente, para essa mente trabalhar a emoção. A raiz de tudo é a mente, é a nossa cognição. É o psique. Que faz o quê? Nós integralizarmos um ser, um sujeito de uma maneira única. Mente, sentimento, emoção e comportamento. Não tem como mudar um comportamento somente pelo comportamento. Com a imposição, com a surra, com o tapa. Precisa entender por que precisa ser mudado. Porque isso desenvolve o quê? Um despertar. É a relação do amor. Sim. Porque o amor é uma palavra que a gente fala demais, é banalizada, torna-se sinônimo de sexo, e o amor, a gente não tem capacidade moral, nem cognitiva, intelectual, de entender o que é o amor. O que a gente conhece? Respeito, autoconhecimento, querer bem, afeto. Mas o amor, ele ultrapassa, eu vou falar do amor próprio, porque a gente não consegue passar esse amor para o outro, esse respeito, mas eu vou voltar lá, porque precisa dessa base. A gente não consegue falar desse amor ou passar para o outro se a gente não tem um amor próprio, a autoestima. Porque essa autoestima ela vai muito mais além do que um sentimento. A autoestima o amor próprio é um ato de consciência. É você despertar para a sua consciência. E essa consciência, ela desenvolve uma decisão ética de você decidir para você mesmo o que é bom, o que é ruim para você. Por causa de quê? Da consciência. Então, o amor é um ato de despertar, de consciência e uma decisão ética. Por que eu toquei nisso? Porque essa consciência ela está relacionada com a nossa identidade de maneira extremamente conjunta e dialética. É o tempo todo. Se a gente trabalha a nossa identidade através da consciência.
de você conscientizar o seu papel, conscientizar o seu ter, o seu ser, o seu fazer, o seu conseguir, o seu poder. Então, essa conscientização, ela desenvolve a sua identidade. E essa identidade é tão ampla, ela é tão maior do que isso tudo, do que seu consciente, que ela infiltra na sua inconsciência. Um caso mesmo. Eu tive um paciente uma vez que ela era uma senhora senil e ela começou a desenvolver como é que eu posso dizer, atitudes extremamente erotizadas. Através ela era sempre religiosa, e com a falta de, como é que eu posso dizer, com a doença, como é que eu posso falar? O Alzheimer, desenvolveu o Alzheimer, uma patologia, certo. E ela era tão castrada, que quando ela perdeu a consciência dela, desenvolveu o quê? A identidade extremamente desorganizada. Se tivesse trabalhado a identidade, soubesse que era ela, o processo de empoderamento daquilo que ela é, daquilo que ela podia ser, daquilo que ela não podia ser, de uma forma consciente, não de uma forma extremamente autoritária do outro, ou ditatorial do outro, ela poderia passar por essa situação de maneira mais leve. Mas aí, como não teve, ela extravasou a identidade extremamente desorganizada para fora. Extravasou para fora é o pleonasmo também, né? Extravasou. Mas isso aí é para uma questão de superlativo mesmo. É só para intensificar. Mesmo, né? É, para enfatizar mesmo. Aí você vê a desordem sua igual você luta de uma forma para organizar a si mesmo diante o tempo todo as exigências sociais, mas você não consegue desenvolver isso de maneira consciente, mas por uma maneira imposta. Ou talvez por medo do julgamento, medo da consequência, medo do resultado. Porque se a gente for ver, como eu estava falando lá atrás, somos seres desejosos, temos pulsões o tempo todinho. E temos desejos, e esses desejos, eles buscam o suprimento de uma falta. E esse processo, ele causa extremo sofrimento. Porque quando você pode chegar ao objeto do desejo, talvez você está lá, já desejando outra coisa. E isso por uma questão de pulsão inconsciente. Que é outro pleonasmo, toda pulsão é inconsciente. É interessante porque a gente está falando disso, né? Desse conhecer, de perceber, de organizar internamente, porque hoje mesmo eu escrevi um texto e eu falava isso. Que a gente está fazendo a leitura do livro, e hoje era essa organização interna, porque parece que a gente se ocupa com organizar externamente, né, a casa, pessoas com tudo muito no lugar, muito certo, e quando você olha, tem uma desordem interna, e essa pessoa não quer olhar para isso exatamente porque vai ter que passar por essas fases, vai ter que desconstruir, vai ter que se olhar, como diz Gilberto Gil na música, né? Vou ter que me ver tristonho, medonho, e apesar de mau tamanho, né? Alegrar meu coração, porque eu estou nessa busca. Eu estou ali querendo me ver como realmente sou, porque acho que, gente, nascer é uma maravilha. Saber quem você é outra coisa também muito importante. É libertador. É libertador saber quem você é. E não somente saber que você é, porque o saber está no autoconhecimento. E a gente usufrui do nosso autocontrole. Sim, claro, sim. É uma busca. Esse discurso meu não é um discurso de propriedade. É um discurso de busca. Tanto como terapeuta, como pessoa extremamente desorganizada e que está em busca. Porque nós somos seres desorganizados. E estamos buscando essa organização de maneira constante e contínua. Porque os ciclos da vida vão se fechando. Hoje eu estou com 46 anos. Quando eu tinha 20 anos, as demandas eram outras.
Daqui 20 anos eu vou estar com 66, a demanda vai ser outra. Sim, e vai ser lindo. E não somente lindo, e vai ser cheio de idade, porque poucas pessoas conseguem chegar aos 66. E se eu tiver sorte, eu vou envelhecer. Se tiver sorte. Então, essa questão do ciclo, os ciclos que vão se fechando e se abrindo da vida, é extremamente necessário para você conhecer, se autoconhecer, buscar os autocontroles da sua vida a partir das suas demandas e a da demanda do ambiente. Não, a gente nunca vai chegar no estado alfa, zen, né? de maneira pleno, de plenitude. Eu estou paciente e falo bem assim, hoje eu estou pleno. Eu falei, me fala o conceito de ser pleno. Aí a gente constrói tudo, aí ele... É muito, muito legal a gente trazer todas essas questões, porque esse fato, né, de que a vida é isso. Então, tem gente que fica, eu acho muito interessante, tem gente que fala assim, não, mas eu só vou me preocupar com isso na velhice, sabe? Ou não vai percebendo essa sequência de sentidos, né? Porque aos 20 é um sentido, sua atenção está voltada para alguma coisa, aos 30 outra coisa. E a riqueza que é isso, né? Dessa experimentação de você perante aquele momento, de você perante aquele desafio. E é essa riqueza interna de você acessando outros componentes que até então você não via. E a terapia traz isso, né? De você se olhar, parar de projetar no Olha uma outro. coisa que é plenamente. A terapia traz isso de forma plena. Sim. O pleno, ele acaba sendo um instrumento e não uma condição. Uma condição do ser. Ele é um instrumento. Ele é uma maneira, a plenitude, ela é desenvolvida de maneira relativa. Relativa por quê? Porque ela é determinada pelo tempo, pelo momento. Porque você não chega no estágio de plenitude, porque a sua vida é um processo. Vamos mexer agora um pouco com a relação do sistema, o sistema capitalista. É o sistema que a gente vive, que a gente sempre viveu. Por mais que a gente via do mercantilismo, do feudalismo, sempre foi o poder de quem tem. Olha a relação do ter hoje. Quando você analisa o sujeito, o que você vê aqui de demandas no site terapêutico é mais aquela questão de eu quero ter para eu ser. Está invertido. Sim. Porque você deveria ser primeiro para o ter ser como consequência. O ter não é objetivo. É a mesma coisa do processo de vida. A gente sempre busca o sucesso. O que é o sucesso? O sucesso é o resultado. Se a gente for olhar de maneira determinista, dura e absoluta, qual é o sucesso da vida, Carla? O resultado? Felicidade. Estar bem. Não. Não. É a morte. É a morte. É o resultado da vida. Né? Sim, sim. O resultado da vida de uma maneira dura é a morte. Pensando assim. O sucesso está relacionado a quê? A consequência. Sim. Ou objetivo. É o resultado. O resultado. Porque as pessoas acham que o sucesso é objetivo. O objetivo é o processo. É o sempre. E dentro desse processo, Carla, tem os ciclos. Esses são os objetivos. São ciclos. Porque de uma forma identitária, você está desenvolvendo e se transformando dentro desses ciclos o tempo todo. A cabeça de Marcelo, quando eu tinha 20 anos, era um. Talvez ele se conhecia daquela forma, a percepção de vida. Quando eu tinha 30 é outro, depois quando eu tinha 40 é outro. Quando eu for ter 50, quando ter 60, vai ser de outro. Porque as demandas, elas vão surgindo, até mesmo as demandas fisiológicas. Motoras, de saúde, de percepção, de cognição. Né? Está entendendo? A força de trabalho, a utilidade que o sistema... A utilidade que o sistema demanda o tempo todinho de o quê? Ser dinâmico, ágil e promissor e dar um resultado satisfatório
para sustentar o sistema. Porque o sistema está pouco se lixando para você, para a gente. Porque na hora que você morre, já tem outro para entrar no seu lugar. Sempre vai ter, já vai ter outro para entrar no seu lugar. E a gente, e o sistema não prepara a pessoa para morrer. Por que não prepara para morrer? Porque se a pessoa tiver consciência que ela vai morrer, ela se liberta de um pouco mais do sistema e desenvolve mais identidade. Vida, né? Tanto que a morte choca tanto. E a morte está relacionada com a identidade por quê? Porque nós vivemos o outro. Quem é o outro? O sistema. Nós vivemos as demandas do sistema. E qual é a demanda que realmente interessa de maneira essencial, que eu falo de essência, e de estrutura? Estrutural? As nossas pessoais, o nosso existir, o nosso sentir. Agora mesmo estava revendo alguns ditos do René Descartes, né? Penso, logo existo. Aí já está falando assim, se eu penso, eu só vou pensar, eu não vou sentir. Então, pode acrescentar, penso e sinto, e logo existo. Porque o sentir faz você o quê? Sai do lugar, se locomover, partir para a ação. É esse o processo terapêutico. Pensar, sentir e impulsionar através do sentir, da pulsão. No momento que você sente e se sentir de maneira organizada, aí você vai fazer a ação deliberadamente necessária a suprir a sua carência, a sua necessidade. Esse é o processo de pragmatismo no behaviorismo. É a necessidade com a utilidade. Você supre de maneira utilitária, sem drama, sem rodeios. Tanto que a gente fala, o pragmatismo. Tem lá algo na carência, na utilidade. O que você faz? Supre. Com o quê? Com a utilidade. Que é útil. E no momento que você desenvolve isso de maneira perceptível e reacionária, você consegue entrar num processo de autoconhecimento e autocontrole. Gente, eu não falo isso de maneira absoluta. Sim. Sempre de maneira relativa, porque o ser humano, o que move o sujeito mesmo, é algo que ultrapassa o seu saber plenamente consciente. Daí a pessoa entendeu o que é autocontrole, né? Não é que você não vai sentir mais, porque as pessoas têm medo disso, né? Eu não vou sentir. Essa hora eu não quero sentir. Porque isso também é a nossa beleza, essa manifestação do nosso ser, né? E a diferença. Como perder isso? Como que e a diferença, a especialidade, né? a sua, vamos supor, você se move, você se mostra de uma forma, eu me mostro, eu me movo de outra forma. E isso que faz o quê? A maravilha das relações humanas, a diversidade, a necessidade do diferente, de suprir. Já pensou, é aquela história, já pensou se todo mundo gostasse de maçã, o que seria da banana? Sim, sim. É mais ou menos isso. Marcelo, eu posso falar até de nós dois, porque a gente, né, conversava sobre as coisas das terapias, a gente fazia caminhadas junto e a gente se terapeutizava junto. Então, é muito legal, porque, assim, sabe, não me choca a diferença do outro. Eu vejo beleza no outro sendo outro, porque não existe nada mais bonito do que sermos quem nós viemos para ser. Nosso recado é único. E a gente passa a vida tentando imitar pessoas, imitar padrões, se encaixar, andando todo torto, porque aquilo não é o meu padrão, e quando eu vejo eu estou torto, porque não dá. Então, todo esse convite de Marcelo aqui hoje, para você entender, assim, gente, é para ser. E você falando que está invertido ser e ter, no meio desse ser e ter, tem uma imposição de um fazer que está acabando com as pessoas, porque fazer, e acabar não olhando para o que, não estando ali, não estando presente, não vivenciando o que está vindo para você. E daí essa fuga, né, Marcelo? Uma fuga.
Porque pouca A gente... fuga, ela já está intrínseco, é um mecanismo, né? Do mesmo jeito que a gente tem um mecanismo de defesa, a gente tem sempre um mecanismo de fuga. E cada um tem o seu mecanismo de fuga. O que esse mecanismo de fuga quer dizer sobre a gente? Sobre o nosso autoconhecimento, de quem somos nós. O que precisa ser revisto dentro de nós. Pelo outro, não, por nós mesmos. Como é que a gente faz isso? Eu conheço uma técnica que é a técnica terapêutica. Cada pessoa ou cada ciência vai buscar a sua. A técnica da terapia, da psicologia clínica, da terapia, da psicanálise. Então, as necessidades de cada um, elas se desenvolvem a partir de uma pulsão consciente e inconsciente. Ah, porque eu gosto, eu amo aquela pessoa me faz mal, alguma coisa vai. Quando você consegue desconstruir, destrinchar esse sujeito junto com ele, na terapêutica, clínica, aí você vai ver Por que você qual é a mantém... origem desse desejo, qual é a origem desse gozo. De estar atrelado a um gozo que ao mesmo tempo te leva para o oposto dele, né? Por que você se mantém ali? E como é que você vai saber isso? Ah, deve ser porque fulano é assim. Não, saiba sobre você, para você entender onde é esse local que você está se colocando. E aí, quando a gente fala do processo terapêutico, tem gente que diz assim, né? Bem no popular, ah, não, isso vai dar trabalho, não quero saber, é bobeira, né? E quando eu falei da fuga, não é essa fuga que nos habita, porque a gente todos temos esse espaço, mas aquela fuga constante de até de se proteger, de não viver a dor, de não viver a busca, né? E isso é limitador num ponto que limita a vida, né? Para mim isso é morte diária, essa fuga. E a gente sempre fala isso também, aquilo que me alivia não me cura, né? Com A certeza. gente precisa dos alívios, mas não alívios recorrentes. A todo momento você corre. É preciso, né, se enfrentar, né, se ver. Né? Eu tento direcionar meus pacientes no processo terapêutico e analítico a desenvolver a fuga na filosofia e na arte. Mas é desconstruir o que é filosofia, o que é arte, né? Porque a gente está achando que arte é somente pintura, é somente a literatura, a arte é somente a escultura. A arte é a habilidade da criatividade, da percepção sensitiva de você perceber o outro dentro de si, perceber você dentro do outro natureza, do outro pessoa, do outro instituição, do outro qualquer um que não seja você. E essa percepção, ela está muito bloqueada, a percepção hoje da filosofia e da arte, por uma questão de rótulos, da valorização. Por isso que a gente faz uma desconstrução de conceitos, para criar uma redefinição de valores. Para você olhar para valores que antes o sistema, ou a própria educação, ou a cultura, não te mostrava de maneira incisiva, de maneira aberta, mas uma maneira rotulada. Qual a questão hoje? Principalmente, eu trato muito o adolescente. O adolescente ele é muito vulnerável a esse tipo do outro. Porque o adolescente ele está naquela percepção de entrar na adultez. Até o que ele conhecia de vida social, de vida adulto, era uma percepção de infância. Então o outro estava disposto, ou o outro não estava disposto para ele, mas é aquela imposição e ele tem contato com o conhecimento. E esse conhecimento desenvolve um saber nele, desenvolve na gente, porque o conhecimento é infinito. A gente não, por mais que a gente tenha contato com o conhecimento, a gente não detém do conhecimento. A gente detém do saber, que é o nosso saber que se limita à nossa vivência e aquilo que a gente tem como experiência. Ou a experiência prática, ou a experiência literária, ou a experiência cognitiva, ou qualquer tipo de experiência. Se limita ao nosso saber. Então, essa relação com a sabedoria, o saber
do caso. E a relação da identidade diz muito do sujeito a partir de um parâmetro relacionado com o que ele viu, os rótulos, os preconceitos. Porque nós temos os preconceitos. Né? A relação nossa com os preconceitos. Somos seres preconceituosos. Por quê? Como dizia Raulzito, temos a opinião formada sobre tudo. Mas não sabemos tudo. Então, esses preconceitos, Carla, ele desenvolve o quê? Um saber limitado. O problema do preconceito, do preconceituoso, que todos nós somos, é o que a gente faz com o preconceito, com a ignorância. Sim. Então, a gente acaba condenando o outro a partir da nossa ignorância, do nosso saber limitado. Vamos repetir isso. Peraí, que isso aí a gente tem que repetir. Para a gente aprender a caminhar para a vida com essa máxima. Repete. A gente acaba... Deixa eu reformular. Somos seres preconceituosos, temos as nossas opiniões, os nossos saberes limitados diante do outro, diante dos assuntos. Mas o único problema do preconceito, porque ele é inato do ser, em aprendizagem, é quando ele pega esse preconceito e ele condena, ele discrimina o outro por causa desse saber limitado. E essa condenação gera uma discriminação. E o que é discriminação? É castração de liberdade do outro. A liberdade de ir e vir, a liberdade de ser, a liberdade de ter, de poder, de conseguir, de fazer. Então a gente rotula o outro, nós somos seres que rotulam mesmo, e a gente tem que ter cuidado com isso. Eu não falo isso como um discurso de propriedade minha, mas um discurso de busca, porque eu me enquadro perfeitamente como humano. E essa relação que nós temos com o outro é uma relação de conceitos, de preconceitos. E diante desse sistema que a gente vive, que desenvolve o tempo todinho a sermos quem realmente não somos, desenvolve em nós angústias que poderíamos não ter se soubéssemos quem seríamos, o que poderíamos, o que teríamos. Angústia que poderíamos não ter se soubéssemos quem somos. Né? Então, O que é angústia? É porque nós temos 3 minutos, 2 minutos só. Você agora, deixa eu fazer um chamado. Você entendeu que você tem que falar mais para as pessoas, né? Sair do set terapêutico, porque viu como você flui? Eu não posso nem falar, porque ele tem tanta coisa para falar, tanta coisa bacana, gente. Olha, todo mundo batendo palminha para você aqui, falando que a live foi incrível. Para nós. Para nós, mas ele é a gente se realiza no outro. E olha, esse é só um talento, tá? Vocês não conhecem os outros. Então, adorei. Acho que você tem que fazer isso, de vir mais vezes aqui. A Lília também falou, tem mesmo? Nossa, tem mesmo. Faça outra live, Mabê falou. Line, nossa amiga, também está te dando palminhas aqui. Line, Mábia, Lília, beijão. Pedindo para a gente escolher outro tema. Olha, gente, e assim, eu não fiquei falando o nome de quem entrou em nada, porque vocês viram, certo. Né? Um beijo. Ele faz uma viagem, assim, eu não tinha condição de ficar parando para fazer isso. Mas, assim, muito importante, se puder, ouça depois, para você olhar para você e perceber em que local que você está, né? A partir da fala do Marcelo, né? Fala bem demais, precisa nos dar esse prazer de te ouvir, tá vendo? Dui também. Beijo. Moa, meu amigo lá de BH. Então, tem um tanto de gente aqui. Aí senão depois eu não consigo deixar. E a gente lembra, né? A gente é movido pelo medo do julgamento do outro, né? Sim. Desse pré-julgamento. E a gente acaba se diminuindo diante de nós mesmos. E como resultado diante do outro. Então lembra que o tamanho do medo é do tamanho do desafio que ele te oferece. Yes!
Isso é maravilhoso. Medo só até onde a gente precisa, como uma certa segurança. Depois disso, gente, a gente tem que ir para a vida, né? Line! Ai, ai. Marcar eu vou, Cega. Certo. E Marcelinha também falou, beijo, meu amor. Vem me terapeutizar. Tá bom, gente? Pode deixar que a gente volte, tá? Vou ver se eu faço um compromisso de pelo menos uma vez por mês trazer Marcelo aqui. Você concorda? Para a gente falar sobre outros assuntos, para as pessoas entenderem que profissional sensacional que você é. Essas coisas a gente precisa falar. A gente fala muito de coisas ruins, a gente precisa falar de coisas boas, né? Meu lado leonino oferece, agradece. Leonino fica feliz com os elogios, mas a gente tem que elogiar quando é merecido. Estamos esquecendo também de elogiar, né? De fazer reverência ao que é bom e a gente precisa agradecer. Muito obrigada. Celo vai voltar sempre sim, viu? Paula falou que ele vai voltar. Só esperar ele mandar o tema que a gente vai estar aqui. Olha, muito importante, porque 2023 vem aí, né? E aí? Você vai permanecer sem se conhecer? Como é que é isso, né? Bora. Deise também está falando. Eneida também falou. Eneida que está com esse canal agora aqui no Instagram também, Caminhos da Vida, que é mais uma também. A tribo se reunindo para convidar todo mundo para viver, né? Viu? Beijo, Marcelo. Beijo. Beijo, Carlota. Um cheiro grande, um prazer. É um gosto estar com você, você sabe disso. É estranho você falar Carla aqui. Carla. Carlota. Tchau. Tchau, beijo. Beijo, muito obrigada. Vai ficar gravado, viu, gente? Tchau, Marcelinha. Obrigada.